Então, pessoal, voltamos com as nossas aulas de filosofia, chegando agora na discussão da modernidade e da pós-modernidade. Esses dois próximos textos vão abordar a temporalidade, que é, em tese, a nossa última discussão do programa que eu coloquei para vocês de filosofia geral. Esse texto nós vamos trabalhar trazendo a perspectiva de três autores sobre o século XX, especialmente sobre o final da modernidade, e o próximo texto é uma reflexão sobre a transição da modernidade para a pós-modernidade. Portanto, vamos entrar nesta seara, nesta discussão sobre a temporalidade. E quando eu falo de temporalidade, é importante destacar que tem umas palavrinhas que elas são muito parecidas, mas elas não devem significar ou não significam as mesmas coisas. Modernidade, modernismo, moderno e modernização. São três elementos que, às vezes, se confundem. Por exemplo, quando a gente trata da modernidade, nós estamos falando de temporalidade, de elementos que se configuram em razões para a temporalidade existir. Um desses elementos fortes da modernidade, nós vimos no texto anterior, que foi a ideia trabalho, e o próprio trabalho como elemento laboral, a racionalidade, a instituição da idade da razão, ou da razão como elemento importante para o significado da vida. Então, nós vamos ter pilares desta modernidade ou desta temporalidade. A modernidade ultrapassa, inclusive, as idades cronológicas. Nós temos a idade moderna, nós temos a idade contemporânea. A modernidade contempla essas duas, idades. Nós vamos ter o modernismo. Veja, o modernismo é um movimento artístico, intelectual, literário, que vai acontecer na Europa, lá do século XIX, no Brasil, aqui no século XX, modernismo. Nós vamos ter moderno, que vai significar algo que é novo, recente, algo que aparece e que aparece como novidade, é moderno. Como nós vamos ter modernização, que está ligada à questão técnica, à questão das transformações no mundo da técnica e da tecnologia. Então, percebam que essas palavras, que são palavras conceituais, elas vão determinando campos do saber, ou áreas do saber. Por isso que a gente diz, fulano está moderno. Mas moderno em que sentido? No sentido dele ser recém-aparecido? No sentido dele usar equipamentos? Se for dele usar equipamentos, a gente está falando de modernização. Portanto, quando a gente fala de modernidade, pós-modernidade, estamos falando de temporalidade do tempo e das perspectivas que são importantes para aquele tempo ser reconhecido enquanto tal. E esse texto, minha gente, o texto apresenta autores que, a partir de perspectivas diferentes, vão contribuir para a compreensão do universo político, filosófico, especialmente. E aí nós já falamos de Habermas, lá no texto de Ética e Valores, vamos falar dele aqui novamente. Hannah Arendt, que é uma grande filósofa, muito contemporânea, e que traz um debate importante para o nosso século XXI, apesar dela escrever sobre o século XX, e esse moço, Michel Foucault, que vocês têm um livro para ler, espero que estejam lendo o livro A Verdade e as Formas Jurídicas, que vocês têm, esse livro, desde o primeiro dia de aula eu alertei que vocês teriam que ler este livro, e vocês têm, é o texto
de número 9 no programa de vocês. Trabalhemos, então, Habermas. Hoje, eu vou trabalhar Habermas e a teoria crítica da sociedade, vou falar de Hannah Arendt, e hoje mesmo, na plataforma, vai estar a aula de Michel Foucault. Aí vocês precisam assistir também hoje esta aula de Michel Foucault, que vai estar na plataforma no Classroom, além desta aula de Habermas e de Hannah Arendt. Veja, Habermas, ele ainda está velhinho, está ainda vivo, desses três autores. Ele ainda continua vivo, bastante já, né, com a saúde bastante debilitada, mas ele é um representante da escola de Frankfurt. Frankfurt, na Alemanha, tem uma escola muito importante, muito interessante, que analisa a sociedade do século XX e também do século XXI. Eles começaram a fazer esses trabalhos de análise lá por volta da década de 20, do século 20, por volta de 1920. E essa escola agregou vários intelectuais e teve uma produção importante em várias áreas do saber filosófico, especialmente. E aí nós temos textos e livros sobre economia, sobre política, sobre especialmente comunicação, que é o que a gente vai ver com o Habermas e que a gente viu no texto de Ética e Valores, a chamada ética cognitiva, que ele também aponta para o discurso e a capacidade que tem o discurso para promover determinadas verdades. Dessa escola, nós temos, né, como eu falei para vocês, uma série de autores importantes, tipo Horkheim, Adorno, Marcuse, o próprio Walt Benjamin, que são autores importantíssimos e que ainda permanecem na academia como referências teóricas, sejam elas na graduação, sejam elas na pós-graduação, especialmente no mestrado e no doutorado. Então, Habermas é esse que é da segunda geração da escola de Frankfurt. Nós já estamos, não é, na terceira geração. E o que esses autores fazem é olhar para a sociedade e elaborar uma teoria crítica, ou seja, fazer um exame da sociedade de suas perspectivas do passado, do presente e as perspectivas do futuro. Qual a pretensão de Habermas? A pretensão de Habermas é revitalizar os estudos marxistas, atualizando-os para que pudessem dar conta das coisas que aconteceram no século XX, já que Marx escreve no século XIX e olhando para o século XIX e para os séculos anteriores. O que esses autores marxistas vão fazer, e Habermas vai fazer, ele vai olhar para o século XX, perceber o que aconteceu de diferente, quais foram os desdobramentos da sociedade do século XX, e, claro, vai atualizar ou revitalizar o pensamento marxista, já que Marx é também um dos grandes filósofos que nós ainda utilizamos na academia para compreender as contradições da sociedade. E Habermas ele vai fazer um estudo ou vai apontar determinadas reflexões sobre a racionalidade. Eu disse para vocês nesse instante que a modernidade, uma das características da modernidade é impor, eu vou colocar impor entre aspas, mas é a imposição mesmo do uso da razão, ou de todas as coisas do cotidiano elas serem resolvidas a partir dos pensamentos racionais ou a partir do uso, não é, da razão com a racionalidade para resolver os nossos problemas. O objetivo central da obra de Habermas consiste na caracterização das sociedades contemporâneas como sociedades racionalizadas. Ao falar de sociedades racionalizadas, Habermas não tem em mente o conceito de razão da tradição filosófica, da tradição que vem lá
de Descartes, do penso logo existo, mas de uma racionalidade específica que ele chama de racionalidade do tipo instrumental, ou racionalidade instrumental, que se pauta pela organização dos meios para atingir determinado fim. Ou seja, o que Habermas está dizendo é que cada vez mais organizamos o nosso pensamento racional para atingir os fins nossos ou os fins que a sociedade, neste caso, nos propõe. Aí é uma fala de Habermas. Habermas diz, né, Max Weber, que é também um grande sociólogo, acho que vocês, ao verem sociologia, ao estudarem sociologia, vocês serão apresentados a Max Weber. Ele vai dizer, Max Weber introduziu o conceito de racionalidade a fim de determinar a forma da atividade econômica capitalista, das relações de direito privado burguesas e da dominação burocrática. Racionalização quer dizer, antes de mais nada, ampliação dos setores sociais submetidos a padrões de decisão racional. A isso corresponde a industrialização do trabalho social, com a consequência de que os padrões de ação instrumental penetram também em outros domínios da vida. O que quer dizer Habermas com essa citação? Primeiro, ele diz que o conceito de racionalidade é cada vez mais introduzido na atividade econômica capitalista. E aí, claro, essa atividade econômica capitalista, ela exige que a sociedade tenha relações cada vez mais burocratizadas, cada vez mais ordenadas, cada vez mais legalizadas. E aí, um exemplo muito claro dessa submissão da racionalidade à nossa vida cotidiana foi, em tese, não é? Em tese, eu coloco em tese, porque nós não somos obrigados, mas o casamento contratualizado. O casamento contratualizado é um resultado dessa dominação racional. Ou seja, para que o casamento seja garantido, é preciso que a gente assine o contrato. Que eu estou chamando aqui do casamento civil, né? Aquele que a gente, né, mantém ali as nossas firmas ou as nossas assinaturas, inclusive com assinaturas de testemunhas. Isso é característico da sociedade, da atividade econômica capitalista, que vai garantir o direito privado ou a dominação burocrática privada, inclusive determinando essa contratualização ou essa assinatura não só nas relações interpessoais, mas, por exemplo, de direito privado, quando, para que a propriedade seja nossa, de qualquer coisa que seja nossa, ela tenha, digamos assim, esse registro. Não é só o casamento, mas o carro tem que estar no seu nome, a casa tem que estar no seu nome, ou seja, as coisas precisam constar no seu nome para, neste caso, serem suas. Por isso, não é, o reconhecimento da firma, ou a assinatura que garante que aquela propriedade é sua, aquele bem é seu e, claro, é firmado por você de próprio punho. O que é que Habermas vai avaliar e analisar? É que essa dominação burocrática, essa dominação racionalizada, ou essa racionalização, ela termina entrando em outros aspectos da vida social. E aí, o que vai acontecer com o nosso cotidiano? O que vai acontecer com o nosso cotidiano é que nós estaremos burocratizados e burocratizando a nossa vida. A nossa vida cada vez mais vai ser racionalizada ou burocratizada. E Habermas não acha isso legal, porque tem coisas do cotidiano que não precisam estar na agenda, que não precisam estar pré-determinada, que não precisam estar no papelzinho que a gente coloca com o imã lá na geladeira, quando a gente coloca as atribuições que nós devemos fazer, ou que os nossos filhos devem fazer, e a gente aprega, né? Vou usar a palavra aprega, certo? Na geladeira, nós estamos burocratizando o nosso, não é, cotidiano.
marcando hora, inclusive, para fazer sexo e quantidade de tempo para a realização do sexo. Isso é a burocracia do cotidiano, não é? Que, racionalizada, termina deixando a vida não mais com aquele brilho da espontaneidade, né? Já que, infelizmente, a gente passa a obedecer esses ditames da razão. Proposta da crítica de Habermas. Sua intenção, na linha dos seus antecessores de Frankfurt, é a denúncia de que, nesse mundo tecnicizado, orientado basicamente pelas preocupações relativas ao desenvolvimento acelerado da economia, uma das dimensões genuínas da espécie humana, a linguagem e a possibilidade de que, com ela, nós nos comunicamos livremente, em tese, nos comunicaríamos livremente, termina se submetendo às regras de natureza técnica e por perder, desta forma, a autonomia. Imagine que, para a gente se comunicar, a gente precisa contar quantas palavras a gente escreve nas nossas mensagens de texto. Ou que os nossos áudios para o WhatsApp precisam ser curtos, porque na hora que alguém manda um áudio para você e você vê que aquele áudio ele passou de 2 minutos, aí você, Maria, não tá doido? Vou escutar isso tudo aqui. Então, um pouco, não é essa redoma, vou chamar aqui de redoma, mas este lugar que o mundo burocratizado foi nos colocando nessa redoma e fazendo com que a gente perdesse, como vai dizer Boaventura Souza Santos no próximo texto, o à vontade com as pessoas, já que esta redoma exige da gente uma comunicação rápida, objetiva e não tão espontânea como era, digamos assim, no passado. Para Habermas, para fundamentar o seu diagnóstico, ele parte de uma teoria da ação que reconhece 2 esferas diferentes da atividade humana. A primeira esfera é a esfera do trabalho. E a outra esfera, não vou dizer a primeira e a segunda, 2 esferas, certo? Uma esfera, a do trabalho, já que a modernidade implementa essa atividade como importante no cotidiano, o texto passado tratou bastante disso, e também nós temos a interação. 2 momentos, digamos assim, do nosso cotidiano ou do nosso dia a dia. A nossa preocupação com a atividade laboral e, claro, em tese, as nossas atividades laborais e as nossas interações. Cada uma dessas esferas se rege por critérios próprios, ou deveria serem regidas por critérios próprios. Mas o que ocorre na contemporaneidade é que os critérios que regem a esfera da interação ou da comunicação tendem a ser absolvidos pelos critérios que regem a esfera do trabalho. Imagine que Habermas escreveu isso no século XX. Já pensou se ele estivesse vendo como está funcionando o home office? Que a gente está fazendo o trabalho dentro de casa, ou seja, que aquela nossa atividade laboral que era feita fora de casa, que você, em tese, né, sairia, iria para o seu trabalho, depois voltaria, e aí iria se preocupar com a interação, já que o cotidiano foi dividido em horas, e essas horas foram bem demarcadas, 8 horas para o trabalho, 8 horas para dormir e 8 horas para o cotidiano. Isso, não é burocratizado desta forma, termina se perdendo nesta nossa vida odierna, nessa nossa vida, neste caso, recente. O trabalho termina
ou a ideia e o próprio trabalho termina ocupando, inclusive, os nossos sonhos. De repente, você dormindo sonha com o trabalho. Portanto, como vai estar dito nesse texto, a ideia e a esfera trabalho coopta ou termina invadindo a esfera da interação, como diz aí, não é? O que ocorre na contemporaneidade é que os critérios que regem a esfera da interação ou da comunicação tendem a ser absorvidos pelos critérios que regem a esfera do trabalho. A gente sai para beber com os amigos, termina conversando sobre o quê? Trabalho. Essa absorção da esfera da interação ou da comunicação pela esfera do trabalho que o autor diz que é o grande sonho da tecnocracia. Olha a tecnocracia aqui voltando. Nós falamos desse conceito em textos passados, né? Quando nós trabalhamos com ética e trabalho. A tecnocracia quer que cada vez mais a nossa linguagem, a nossa interação, ela esteja absorvida por essa esfera do trabalho. Porque esse governo da técnica termina nos consumindo, nos obrigando a ser, inclusive da forma, né, como nós somos. A política na contemporaneidade. O diagnóstico proposto por Habermas a respeito da submissão da esfera da interação à esfera do trabalho sublinha, sobretudo, as consequências políticas desse processo. No mundo contemporâneo, a política deixa de ser entendida como um conjunto de atividades relacionadas à vida prática para se constituir como campo da mera administração de questões de natureza técnica. E aí, como cada vez mais estamos nesse mundo da técnica, cada vez mais a tecnocracia nos invade e exige que nós respondemos à altura, ou seja, que a nossa resposta seja favorável a esse governo da técnica, terminamos absorvendo tanto essa ideia que exigimos que também na política, né, haja essa, entre aspas, competência técnica. Claro que a arte da política, quando ela foi inventada, quando ela foi criada dentro de uma perspectiva, da perspectiva do diálogo, da perspectiva da interação, da perspectiva do olho com o olho, da perspectiva do contato. Veja como está diferente agora, nesse momento da pandemia, em que os candidatos estão conversando via WhatsApp, via Facebook, via Instagram ou via guia eleitoral. Habermas, quando vê uma política desta forma, uma política que atende aos interesses da tecnocracia, ou uma política que é apenas técnica, ele diz que esta política termina se despolitizando. Ela perde a essência do que é, na verdade, a política. Como diz aí no final do slide, a consequência disso é que o mundo contemporâneo se caracteriza por um processo de despolitização. E claro que quando a sociedade se despolitiza, nós sabemos quais as consequências dessa sociedade. De repente, em função de uma criminalização da política que vem acontecendo ao longo do tempo aqui no Brasil, a gente faça a opção por máquinas. E a gente diga, olha, a gente programa o robô para não roubar, e aí bota o robô para governar a gente, já que ele não vai roubar e ele não vai estar fazendo da política um negócio. Daqui a pouco a gente acredita nisso, despolitizado em função dessas questões que o autor coloca, e a opção nossa vai ser um governo da técnica, um governo da máquina, governo, neste caso, dos robôs. Eu vou falar muito de robô no próximo texto, vou deixar alguns vídeos para vocês verem como nós estamos
robotizando o nosso cotidiano e fazendo a opção por máquinas. Nos países mais adiantados, as máquinas, elas já, máquinas que eu estou dizendo, robôs, já dominam o cotidiano. É a máquina que te atende no hotel, é a máquina que está cuidando dos idosos, é a máquina que daqui a pouco vai dirigir os automóveis, então os robôs estão aí. E a máquina, como eu vou mostrar para vocês, que está nos ajudando a ter prazer sexual, porque já estão fazendo bonecos e bonecas para engravidar. Para engravidar. Já estão tentando fazer robô para os homens engravidarem as robôs. Tá desse jeito. Eu vou deixar uns vídeos para vocês no próximo texto para vocês verem como o governo da técnica, como a tecnocracia, ela tem avançado no nosso cotidiano, representando, infelizmente, um perigo muito grande. E Habermas já falava disso em textos no século passado. Já abordava essa questão e já alertava para esse mundo, não é, bastante racionalizado, bastante objetivo e bastante despolitizado. O que mais preocupa Habermas, no contexto contemporâneo, é o fato de que a submissão da esfera da comunicação pela esfera do trabalho passa a não ser mesmo percebida pela massa da população, em função dos efeitos do surgimento de uma ideologia tecnocrática. Ao invés da gente perceber o que está acontecendo, a gente acha legal, a gente acha é bom, porque é confiante, é como vai dizer o próximo texto, e acho que o texto passado também dizia isso, não é? A técnica, ela tem aquele elemento que nos gera, não é, segurança, eficiência, como o texto diz, não é? O texto dizia, não exige mais longos aprendizados, já que ela vai cada vez mais ficando inteligente. Só que a gente não percebe que existe uma ideologia, existe um jogo estratégico que faz com que a gente não perceba e, inclusive, utiliza aquilo que os textos colocam, faz com que a gente utilize o prazer, daí o hedonismo, acho que vocês lembram dele, não é? O hedonismo, aplica hedonismo nesta nossa relação com a técnica. E claro que quando a gente vai sentindo prazer a partir do uso da técnica, a partir da técnica dentro de casa, da técnica no nosso cotidiano, da técnica na nossa relação sexual, a gente não vai enxergando. E aí a ideologia tecnocrata, ela vai ocupando ou, não é, mascarando ou nos dando o que diz o próprio Karl Marx, uma falsa consciência da realidade, né? Porque Marx vai dizer que ideologia é falsa consciência. Qual a proposta de Habermas? Acho que é uma proposta difícil, uma proposta que eu diria complicada. Não vou dizer que é impossível, né? Já que nada para o ser humano é impossível. O ser humano tem feito, vamos dizer assim, no nosso linguajar popular, o ser humano faz miséria, não é? Mas o que ele coloca, que eu não vou dizer que é impossível, mas é uma saída, é que é preciso olhar para a racionalidade, ela existe, ela é instrumental, ela tem exigido da gente um determinado tipo de comportamento, um determinado tipo de ação. Mas o que o autor propõe é que a gente descomprima a esfera da interação. Ele vai dizer que a nossa interação está muito comprimida pela técnica. A gente precisa voltar a olhar no olho. A gente precisa voltar a conversar. A gente precisa ter tempo do diálogo, porque senão não é só apenas as máquinas ou pelas máquinas a gente vai ter isso. Não basta apenas cutucar pelo o Facebook ou pelas redes
sociais. A gente tem que cutucar, cutucando mesmo. Cadê as paqueras de antigamente, né, de um olhar, né? Cadê aqueles, não aquelas chegadas românticas? Cadê aquele início de namoro no tete-a-tete e aquele final de namoro no tete-a-tete também, não é? Nós estamos começando namoro pela máquina, terminando o namoro também pela máquina. Como eu disse para vocês, até as nossas relações sexuais têm sido cada vez mediadas pelas máquinas. Entre no sex shop. Se você quer ver o poder que tem a tecnocracia e a técnica no nosso cotidiano, entre no sex shop. No sex shop você tem de tudo para que a relação sexual ela esquente, ela esfrie, ela não vou nem dizer as coisas aqui, né? Mas a gente, quem conhece o sex shop sabe, né, os instrumentos que existem lá da técnica para poder infligir prazer. E o prazer é pele com pele, é boca com boca, é corpo com corpo. Esse é o prazer humano, sem a mediação, neste caso, da técnica. Então, o que Habermas quer é dizer, olha, técnica serve para isso e tem que ser utilizado para isso. E interação, diálogo, humanidade é para isso. A gente não deve deixar que uma esfera invada outra. E aí, como vai dizer aí o slide, será preciso, para Habermas, ampliar o sentido do conceito de racionalização, de modo a que ele abarque de forma diferenciada as duas esferas do agir humano, o trabalho e a interação. Será preciso, sobretudo, estabelecer uma definição autônoma de racionalização para o campo da interação. Senão, não é a máquina dominando o nosso cotidiano o tempo inteiro. E aí seremos mais frios, seremos menos humanos, e seremos esse que, cada vez mais age por indiferença, que é o grande, digamos assim, a grande... deixe-me ver aqui uma palavra. Não vou dizer o grande mal, mas seria muito triste, não encontrei a palavra não. Seria muito triste, né, se nós, seres humanos, ficássemos totalmente indiferentes. E casos de indiferença já existem muitos, não é? Muitos na nossa sociedade. Por quê? Porque esse sistema nos impôs a ideia do meu. Eu preciso pensar no meu. Sou eu em primeiro lugar, eu em segundo, eu em terceiro, eu em quarto, eu em quinto, eu primeiro. O meu primeiro. E aí a gente vai ficando indiferente à vida, neste caso, dos outros, porque eu preciso do meu. Tem até um vídeo que eu colocava em ética, não coloquei para vocês neste semestre, e acho que alguns de vocês devem lembrar, que morreu, foi no Rio de Janeiro, morreu uma pessoa, não sei se em Copacabana, numa daquelas praias famosas do Rio de Janeiro, então ela estava coberta aqui com um lençol, alguma coisa, e as pessoas passeando lá no calçadão, tirando fotos, inclusive tem fotos que aparece a pessoa, ali com seu legal ou com seu seu gestinho de beleza, e na mesma foto está lá o corpo ao lado, coberto, e as pessoas, nem aí para aquele corpo que está, neste caso, estendido. Isso é o resultado do que a gente tem chamado aqui, do que eu chamo de indiferença. Podemos ficar, neste caso, indiferente ao outro e, infelizmente, dar o que está dando, uma sociedade cada vez mais sozinha, doente, sem interação e acreditando nas máquinas. É bem isso o que Habermas quer. Vamos agora para a nossa segunda autora aqui desse texto, que é Hannah Arendt. Hannah Arendt vai ter 3 elementos importantes de discussão aqui neste texto, ou 3 preocupações que o autor do texto traz para a nossa reflexão. O primeiro é uma ruptura na história do Ocidente,
com a própria teoria do Ocidente, que termina se encontrando com outras teorias e, neste caso, entra em crise, porque precisa abrir espaço para outras concepções. Então, a teoria clássica termina perdendo essa hegemonia que sempre teve ao longo, neste caso, dos séculos. O segundo é uma análise do totalitarismo que aconteceu, especialmente na primeira metade do século XX, e que terminou sendo algo de reflexão, de debate, agora também no século XXI, porque, de repente, a sociedade se viu ameaçada por regimes totalitários, o retorno ao totalitarismo, e aí a discussão de Hannah Arendt ela é importante porque ela retoma esse debate para dizer que nós devemos dizer não a qualquer regime totalitário, a qualquer tipo de ditadura, que ditadura nenhuma ela presta. Então, mais uma vez, a discussão sobre o totalitarismo. E um terceiro elemento da discussão do texto, que eu também acho importante, que ele é um debate atual, contemporâneo, e pode se perder em função da criminalização da política, especialmente da política partidária, vamos dizer assim, o valor que a gente tem que dar às chamadas democracias, e aí a autora Hannah Arendt trabalha com o conceito de democracia direta, que é o que nós vamos ver aqui nesse texto. Primeiro elemento do texto, o chamado diagnóstico do nosso tempo. Ela vai dizer que o nosso tempo é marcado, segundo crise de três sustentáculos, né? Ela vai dizer que tem a crise da religião. Eu acredito particularmente que essa crise ela passou, porque o sistema religioso, final do século XIX, início do século XX, ele se fortaleceu, mas nós vimos a crise da religião no século XIX, passagem do século XIX para o século XX, essa crise aconteceu. A crise da tradição filosófica, ela acontece do final do século XX, do final do século XIX por XX, mas também aqui, acontecendo no mundo todo, um fenômeno que foi batizado de pós-verdade. Ele pode trazer novamente, porque é um fenômeno novo, está sendo experimentado na Europa, sendo experimentado nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a tentativa de reproduzir esse fenômeno, que é negar a tradição filosófica, e aí negar os autores, jogar Hegel no lixo, jogar Marx no lixo. Karl Marx, isso não presta não, ele não trabalhava não é vagabundo, então joga a teoria marxista no lixo, joga o que escreveu Paulo Freire no lixo, num fenômeno chamado de pós-verdade. Né? Isso gera uma crise da chamada tradição filosófica. E também isso aconteceu no século XX, e interessante que se repete agora no século XXI, e a gente tem que ter cuidado com isso, que é a chamada crise da autoridade política. Porque quando nós negamos a política, negamos a autoridade política, a gente termina escolhendo as vias mais ruins para a governança. Infelizmente, isso tem acontecido, e aconteceu aí em alguns países, não só aqui da América Latina, mas também aconteceu na Europa e o próprio Estados Unidos. Só que o mundo da política é esse mundo, né, do vai e vem. Né? A autora fala dessa crise de autoridade política, depois houve uma espécie de estabilização, de estabilidade na autoridade política, e, de repente, nesses primeiros anos do século XXI, nós vimos também, novamente, não é, a crise
da autoridade política e o que isso resultou, infelizmente, né, em governos bastante ruins. Mas, como eu disse, esse vai e vem, ele tem sido natural da política e, quem sabe, retornemos à reflexão até para que a gente não caia na desgraça que caiu a Europa, por exemplo, na década de 20 e na década de 30, ou depois da Segunda Guerra Mundial, onde regimes autoritários eles se implantaram, deixando um legado muito ruim. A gente só fala de fascismo, a gente só fala de nazismo, a gente só fala de totalitarismo em função de regimes que foram implantados na Europa neste período. Sejam regimes capitalistas, sejam aqueles regimes socialistas reais que aconteceram ali no leste europeu, que também eram regimes totalitários. Portanto, essas marcas são marcas ruins e que deixaram legados, neste caso, ruins. Primeira crise é a crise da religião, que eu disse para vocês que eu tenho dito que essa crise, em parte, ela está superada, porque o sistema religioso ele terminou se reimpondo no final do século XIX. E aí não é só o cristianismo, né, que, de certa forma, se refez ou, de repente, buscou novamente o seu lugar ou tem buscado o seu lugar nos espaços da sociedade, especialmente no espaço político. O islamismo também se fortaleceu e terminou ocupando grandes espaços na sociedade. Então, são duas confissões religiosas, neste caso, fortíssimas. Mas houve uma crise da religião lá no século XIX, do final do século XIX para o XX. Vamos ver o que diz Hannah Arendt. Aí eu vou ler a citação toda, quando muda a cor aqui, né? Essa cor é a citação da própria Hannah Arendt, não é do autor do texto. Aí ela diz o seguinte: desde a radical crítica das crenças religiosas no século XVII e XVIII, permaneceu como característica da época moderna o duvidar da verdade religiosa. E isso é igualmente verdadeiro para crentes e não crentes. Desde Pascal e ainda mais marcadamente desde Kierkegaard, a dúvida tem sido remetida à crença, e o crente moderno deve constantemente resguardar suas crenças contra as dúvidas. Senão, a fé cristã como tal, o cristianismo e, é claro, o judaísmo, na época moderna, é ameaçada pelo paradoxo e pelo absurdo. E se alguma coisa pode ser capaz de sobreviver ao absurdo, talvez a filosofia, certamente não é este o caso da religião. Então, a filosofia, neste caso, sobreviveu ao absurdo, porque ela conseguiu, no século XIX, produzir outras reflexões. Mas a religião ficou ali, no século XIX, sufocada. Sufocada especialmente porque o século XIX era o século da ciência. É o século que vai produzir e vai potencializar, não só produzir, mas potencializar, por exemplo, a teoria evolucionista. E claro que a teoria evolucionista, ela apresenta uma explicação totalmente oposta ou contrária à teoria criacionista. Então, como diz aí o próprio texto de Hannah Arendt, né, o crente ele deve resguardar as suas crenças, senão, né, ele é ameaçado pelo paradoxo e pelo absurdo, já que vai haver um enfrentamento muito forte entre a ideia religiosa e a ideia racional, laicizada ou dessacralizada do século XIX, especialmente com a teoria positivista ou com o positivismo. Então, a primeira crise é a crise da religião. A crise da tradição é uma outra crise. Do pensamento, ela também ocorre no século XIX, manifestando-se na postura de três grandes filósofos, que ela vai chamar de rebeldes. Por quê? Né? Porque eles terminam pensando fora da caixa. Eles terminam produzindo uma teoria que não segue aqueles elementos que marcaram
a filosofia desde os filósofos gregos, desde a construção daquele tipo de sujeito até, não é, a metafísica moderna, cartesiana ou kantiana, por exemplo. Então, ela vai dizer que Karl Marx, Kierkegaard e Nietzsche foram esses filósofos que conseguiram pensar fora da caixa. E ela diz que essa crise da tradição tem uma dupla face. Por um lado, né, meio que baqueia aqueles que tinham uma metodologia ou tinham um caminho para expressar ou para produzir o pensamento, já que vinham dentro de uma caixa. Então, dá um baque, né? Ou, como vou usar aqui a palavra que está no slide, desorienta. Desorienta quem vinha pensando de uma forma. Agora, por outro lado, é o outro lado da moeda, pensar fora da caixa é bom. Ela diz, olha, se a gente pensa fora da caixa, a gente desacorrenta-se da cadeia da tradição, daquilo que já era. E aí é um risco, mas ela vai dizer que é um risco bom pensar fora da caixa do Ocidente. E claro que aí teorias novas ou confronto com as teorias, elas vão ser, neste caso, bastante proveitosas. Diz a autora, e aí eu leio o textualmente, né? Kierkegaard, Marx e Nietzsche são para nós como marcos indicativos de um passado que perdeu a sua autoridade. Foram eles os primeiros a ousar pensar sem a orientação de nenhuma autoridade de qualquer espécie que fosse. Não obstante, bem ou mal, foram ainda influenciados pelo quadro de referência categórico da grande tradição. Em alguns aspectos, estamos em melhor posição. Não mais precisamos nos preocupar com seu repúdio aos filisteus educados, os quais, durante todo o século XIX, procuraram compensar a perda da autoridade autêntica com uma glorificação espúria da cultura. Hoje em dia, para a maioria das pessoas, essa cultura assemelha-se a um campo de ruínas que, longe de ser capaz de pretender qualquer autoridade, mal pode infundir-lhe interesse. Esse fato pode ser deplorável, mas implícita nele está a grande oportunidade de olhar sobre o passado com os olhos desobstruídos de toda a tradição, com uma visada direta que desapareceu do ler e do ouvir ocidentais desde que a civilização romana submeteu-se à autoridade do pensamento grego. Então, basicamente, o que diz o slide, neste caso anterior, é que esses três autores resolveram pensar fora, nesse caso, da caixa, apesar de ainda estarem influenciados pelo quadro da tradição. Serem, por exemplo, como Marx, que vai ser influenciado fortemente por Hegel, que é um filósofo idealista da tradição clássica, que ainda será influenciado, por exemplo, por Kant, mas, mesmo sendo influenciado, eles terminam respeitando essa influência, não cuspindo no passado, ou não, né, desmerecendo esta teoria clássica, mas não promovendo outros diálogos, ou promovendo outros caminhos, ou introduzindo ou mostrando outras possibilidades. Como ela diz aí, nós não precisamos mais nos preocupar com o repúdio aos filisteus educados, porque hoje, como eu disse para vocês, a gente tem jogado no lixo e esculhambado grandes pensadores que pensaram a sociedade. E aí eu fico pensando, quem somos nós, né? Quem é aquele que fica esculhambando um autor? Nem lê o autor. Não sabe nem o que o autor tratou. Eu me lembro muito bem que um dia eu estava na FACAP mesmo, dando uma aula, não é? E aí eu gosto de algumas camisas com imagens de algum desses autores, eu estava com a camisa de Lenin, né? Aí entra um aluno para dar um aviso na sala, olha para mim e faz... Né? Eu olhei para a cara dele, você leu pelo menos uma página do que ele falou? Aí, então,
se recolha a sua insignificância, porque você é insignificante. Só critique alguém quando você ler e apresentar uma outra teoria para fazer a crítica. Senão, você se recolhe à sua insignificância intelectual. Porque nós só podemos criticar os autores quando temos base teórica para fazer a crítica. Senão, é melhor, neste caso, ficar, calado, né? Não ficar fazendo crítica, que eu chamo de crítica imbecil. Mas a sociedade, ela está cheia de imbecis, infelizmente, não é? A crise da religião e da tradição soma-se, no nosso século, aquela que apresenta efetivamente uma crise de dimensão política, a crise da autoridade. E que na Europa acontece ali nos primeiros 30 anos do século XX. Porque a partir dali, a gente viu a Europa descambar para determinados tipos de autoridades que não, neste caso, serviam ao propósito da própria modernidade, ou o propósito da política da modernidade, que era fazer com que o Estado servisse a todos, que o Estado não servisse a grupos, a famílias ou a determinadas pessoas, e que o Estado fizesse a política, neste caso, do bem comum. O que nós vimos foram regimes que vão servindo a determinados pensamentos grupais, não é? ou determinadas vontades particulares e de grupos. Citação de Hannah Arendt. Historicamente, podemos dizer que a perda da autoridade é meramente a fase final, embora decisiva, de um processo que durante séculos solapou basicamente a religião e a tradição. Dentre a tradição, a religião e a autoridade se mostrou o elemento mais estável. Com a perda da autoridade, contudo, a dúvida geral da época moderna invadiu também o domínio político, no qual as coisas não apenas assumem uma expressão mais radical, como se tornam investidas de uma realidade peculiar ao domínio político. O que fora talvez até hoje de significado espiritual apenas para poucos, tornou-se preocupação geral. Somente agora, por assim dizer, após o fato, as perdas da tradição e da religião se tornaram acontecimentos políticos de primeira ordem. Em cadeia, como se fosse um dominó. Crise na religião, século XIX, né? Na passagem para o XX. A crise da tradição, ela termina desembocando numa crise maior, que é uma crise de crença no tipo de autoridade ou na autoridade política que foi construída pela própria tradição filosófica, que era aquela autoridade que ela representa os interesses da sociedade, mesmo porque a sociedade a escolheu. E escolheu, né, a partir dos chamados processos eletivos ou do sufrágio universal, que foi um bem que essa tradição filosófica, neste caso, construiu ou elaborou naquela política, ou naquela política, não, na filosofia política do iluminismo, trazendo, não é, os regimes representativos, a divisão dos poderes, não é, muito importante, já que não poderíamos ter mais, como existia na Europa, estados que se personificavam numa pessoa. Lembremos de Luís XIV, ele dizia, o Estado sou eu. Ou seja, ele era o poder executivo, ele era o poder legislativo, ele era o poder judiciário. E esse modo de fazer a política, ele tinha sido vencido, em tese, por essas ideias modernas da política, com a divisão dos três poderes, com a representação da sociedade nos poderes. Só que, de repente, não é, isso será desdito depois dos 30 primeiros anos do século XX. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, que já dá um abalo no tipo de autoridade que deveria existir. Aí vem a crise de 29 e depois vem
neste caso, a Segunda Guerra Mundial. E nesse período de 30 anos, a Europa vê surgir esses regimes totalitários. E aí vamos falar dos regimes de exceção ou do totalitarismo. É no vazio, aberto pela crise da autoridade, que se instalam os regimes totalitários. Não é? O totalitarismo é a novidade, a terrível novidade política do mundo contemporâneo, especialmente do século XX, e com uma ameaça muito forte agora no século XXI, já que vamos ficando acéfalos, sem teoria na cabeça, sem conhecimento e sem história, e aí vamos para a rua para pedir ditadura. Né? Porque nós temos os imbecis da sociedade que vão para a rua pedir ditadura, infelizmente. Desculpe se alguém aí na sala tem esse comportamento, mas infelizmente não tenho outra, segundo o meu conhecimento de história, de classificar. Infelizmente, vou pedir desculpa. Mas não é regime totalitário que resolve os nossos problemas. Ou seja, ele agrava os nossos problemas porque o regime totalitário retira o bem que nós temos, que é um bem conquistado às duras penas. Liberdade. Liberdade. A liberdade de estar aqui, por exemplo, falando. A liberdade de ter uma rede social e postar uma crítica com fundamento. O regime totalitário retira. Isso, como a gente vai ver nesse texto. Ou seja, o regime totalitário, ele ameaça a vida prática e constitui-se um desafio ao pensamento desarmado para compreendê-lo, para poder, nesse caso, estudar. E aí Hannah Arendt vai dizer, sempre que galgou o poder, o totalitarismo criou instituições políticas inteiramente novas e destruiu todas as tradições sociais, legais e políticas do país. Independente da tradição especificamente nacional ou da fonte espiritual particular da sua ideologia, o governo totalitário sempre transformou as classes em massas, substituiu o sistema partidário não por ditaduras unipartidárias, mas por um movimento de massa, transferiu o centro do poder do exército para a política e estabeleceu uma política exterior que visava abertamente o domínio mundial. Os governos totalitários do nosso tempo evoluíram a partir de sistemas unipartidários. Sempre que estes se tornavam realmente totalitários, passavam a operar segundo um sistema de valores tão radicalmente diferente de todos os outros que nenhuma das nossas tradicionais categorias utilitárias, legais, morais ou lógicas podiam mais ajudar-nos a aceitar, julgar ou prever o curso de sua ação. E o regime totalitário tem como essência o terror, o medo. É legitimado ideologicamente pela afirmação da existência de leis da natureza ou da história, sejam elas do racismo nazista, da luta de classe marxista, que orientam o curso dos acontecimentos em um processo que não pode ser perturbado. Nesse sentido, a liberdade, a possibilidade da invenção de algo novo, apresenta-se como aquilo que é mais temido nos contextos totalitários. Como disse para vocês, né? A liberdade desafia as leis e por esse motivo ela deverá sempre ser eliminada. Um dos caminhos pelos quais o totalitarismo se instaura consiste em isolar as pessoas entre si, abolindo tudo que é público, plural, partilhado por todos. Isso, porém, não é o bastante para que se implante um regime totalitário. As tiranias e ditaduras que conhecemos também apostam no isolamento das pessoas. O totalitarismo vai além. Ele se funda também na experiência da solidão, onde nossa vida privada e até a companhia que eu mesmo posso ter comigo desaparecem para dar lugar à desconfiança mais íntima, já que a sociedade será dividida. Tem aqueles que apoiam a ditadura e aqueles que não apoiam. E aí, de repente, você vai ficar andando, olhando para os lados. Você vai conversar baixinho. Você não vai poder mais trocar mensagens. Até a namorada e o namorado que você escolher, você vai escolher, você tem que saber se será que o pai daquela menina
o pai daquele menino apoia a ditadura? E aí? Né? E se ele souber, né, que eu não apoio, que eu sou contra? E agora, o que vai acontecer? E o vizinho da frente? E o vizinho do lado? É uma desgraça. Regime totalitário é uma desgraça, porque divide a sociedade e a gente fica desconfiado. E aí, como diz o texto, a gente vai viver na solidão, com medo de todos, né? Ficar ali escondido. E até, né, já que o regime totalitário ele é o regime da pancada, você pagar por uma coisa que você não é. Quer fazer uma maldade com alguém no regime totalitário? Denuncie que a pessoa é comunista. Denuncie. A pessoa não é comunista. Ela vai ser presa. Ela vai levar choque nos ovos, se for homem. Se for mulher, vai levar choque na vagina. E a pobre vai sofrer tanta pancada que ela, sem ser comunista, ela vai dizer, para parar a dor, ela vai dizer que é. Aconteceu muito isso na ditadura militar. Esse é o regime que a gente quer? Que vai implantar isso na sociedade? Que vai implantar esse tipo de maldade na sociedade? Que você tem um inimigo comum, ou um suposto inimigo, que você pode entregar a uma pessoa, você pode denunciar uma pessoa que não é, só por pura maldade, e aquela pessoa, inclusive, pode ser morta, ou pode assumir uma coisa que não é, em função de tanta porrada, de tanto choque que leva. É isso que a gente quer na sociedade? Paciência. É por isso que eu vou sempre condenar regime totalitário. E vou chamar de imbecil quem vai para a rua pedir ditadura. Eu vou chamar. E pronto. Pronto. Infelizmente. Ou felizmente eu vou chamar. Infelizmente para a pessoa que tem esse tipo de postura. As saídas do impasse político. Desculpe, Vieta, porque eu, né, por ser historiador, por conhecer arquivo de ditadura, ali no curso de História a gente tem um arquivo do SNI, então a gente conhece vários fatos absurdos, inclusive que aconteceram aqui em Petrolina, vários fatos absurdos a gente tem ali no arquivo. A gente tem arquivo de 4 estados, das barbaridades, e aí, claro que a gente fica meio que, né, exaltado por a gente conhecer, por ser historiador e por conhecer, então a gente, neste caso, se exalta porque a gente tem acesso aos documentos e a gente sabe qual era a desgraça que era no passado. Então, peço desculpa pela minha exaltação. O último ponto da autora é a democracia direta, coisa que nós optamos na nossa Constituição de 88, é uma Constituição, como se diz, cidadã, e ela prevê que mais pessoas participem da atividade democrática, da democracia. É por isso que existem os conselhos. Tem conselhos na sociedade, e os conselhos, para vocês terem uma ideia, eles têm a possibilidade de normatizar. Veja que quando a gente fala em criar norma, a gente só pensava em Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa Estadual e Senado e Câmara Federal. Nós inovamos no Brasil. Nós criamos conselhos que também criam normas, que criam leis, que não precisam, inclusive, passar por esses campos da legislação. Só que, infelizmente, a gente não se apropriou, que boa parte da sociedade não sabe que pode fiscalizar, que pode acompanhar, que pode deliberar, que pode gerir e que pode legislar. Boa parte da sociedade não sabe. E Hannah Arendt, ela é uma apaixonada por esta forma de ampliar a participação da sociedade nas decisões, que aí é a forma de conselhos. Aí nós temos, como falei para vocês, a Constituição da gente prevê conselho deliberativo, conselho consultivo e conselho normativo. Por exemplo, o curso de vocês de Direito, a norma, quem define é o Conselho Estadual de Educação. Claro, seguindo uma norma maior que é do Conselho Nacional de Educação. Aí você tem um Conselho Nacional, tem um Conselho Estadual e tem um Conselho Municipal de Educação que define diretrizes para a educação infantil. Eu, inclusive, fui presidente
né, no passado bem recente, eu já fui presidente do Conselho Municipal de Educação de Petrolina. Fui conselheiro e depois cheguei a ser o presidente do conselho. Ela vai dizer que isso é revolucionário, Renato. E ela deposita nos conselhos a esperança na mudança da vida política de uma sociedade. Só que, como eu disse para vocês, quase a gente não conhece. Pouco a sociedade conhece. E aí, não é? Os conselhos são como são. É obrigado a ter conselho, inclusive. É obrigado a ter conselho de educação, é obrigado a ter conselho de saúde, é obrigado a ter conselho de idoso, é obrigado a ter conselho de alimentação, é obrigado a ter conselho para poder decidir a questão da ocupação do solo urbano, é obrigado a ter conselho em tudo. Só que, como a gente não conhece, o que é que acontece? Os conselhos são ocupados por gente sem competência, por gente indicada pelos políticos. E aí, né, ao invés de fiscalizar o Poder Executivo, amém para o Poder Executivo. Assina, inclusive, né, em favor do Poder Executivo, porque nós, infelizmente, não conhecemos. Então, o sistema de conselhos é onde a democracia aparece em sua forma mais direta e participativa. E isso é o principal ponto detectado por Hannah Arendt, que ela vai chamar de uma revolução na democracia. É onde ela deposita a esperança da mudança de vida política. Aí Hannah Arendt vai dizer, desde as grandes revoluções do século XVIII, todo grande levante desenvolveu realmente os rudimentos de uma forma completamente nova de governo, que surgiu independente de todas as teorias revolucionárias precedentes diretamente fora do curso da revolução em si, isto é, fora das experiências de ação e fora do desejo resultante dos atores em participar do ulterior desenvolvimento dos assuntos públicos. Essa nova forma de governo é o sistema de conselhos. Os conselhos dizem: queremos participar, queremos debater, queremos que nossas vozes sejam ouvidas em público e queremos ter uma possibilidade de determinar o curso político de nosso país. Já que o país é grande demais para que todos nós nos unamos a fim de determinar nosso destino, precisamos de um certo número de espaços públicos dentro dele. As cabines em que depositamos as cédulas são, sem sombra de dúvida, muito pequenas, pois só tem lugar para um. Os partidos são completamente impróprios. Lá somos quase todos nós, nada mais do que o eleitorado manipulado. Mas se apenas 10 de nós estivermos sentados em volta de uma mesa, cada um expressando a sua opinião, cada um ouvindo a opinião dos outros, então uma formação racional de opinião pode ter lugar através de troca de opiniões. Portanto, se cada vez mais a gente fosse capacitado, cada vez mais a gente ocupasse os conselhos, claro que nós teríamos mais democracia, mais fiscalização, mais legislação apropriada com as necessidades da população. Só que, como eu disse para vocês, isso nós temos desde 1988, a nossa Constituição. Pouco a sociedade se apropriou dos sistemas de conselhos e quem se apropriou com esses interesses, infelizmente. Já que os conselhos, eles são, na maioria das vezes, paritários, significa dizer que metade é sociedade civil, metade é o poder, neste caso público, ou o poder legislativo e executivo, que também tem espaços e assentos nesses conselhos. Se a gente conhecesse mais, claro que a gente fazia, não é, neste caso, a democracia moer. Mas, infelizmente, não é, a democracia ela não tem sido moída em função desta falta de conhecimento que nós temos, infelizmente.